Então, tudo tranquilo em casa? Mais umas pitadas de português agora. Uma briga que vale a pena você prestar atenção, que é a diferença de adjetivo e advérbio, tá? A gente lembra que, tecnicamente, eles não deveriam ser confundidos, mas de vez em quando eles podem aparecer numa briguinha. A gente está naquela parte de morfologia de classe de palavras, já foi o substantivo, já foi o artigo, né? O verbo já ficou lá para trás e agora o adjetivo com o advérbio. Bom, adjetivo é uma palavra variável, significa dizer que ela tem plural, significa dizer que ela tem feminino. Outra coisa, ela se liga ao substantivo. De vez em quando ela vai se ligar a um pronome, mas normalmente quando tiver um adjetivo associado a um pronome, ele vai ter um verbo de ligação intermediando a relação. Bom, o adjetivo é uma palavra que está ligada à qualidade, à característica, a uma especificação. Eu sempre falo em sala de aula que, para mim, na minha cabeça, o adjetivo tem valor de limite. Ele limita o substantivo. Quer dizer o quê? Tá? Nem toda pessoa é bonita, nem toda crise é política financeira, nem toda atitude é estranha, nem todo professor é de biologia e nem todo terno é cinza. Além de nem toda bandeira ser brasileira. Então, o que eu falo? Duas palavras, grosseiramente, elas podem limitar uma outra. Uma delas é o advérbio, mas não esquece. Nenhum advérbio se relaciona com o substantivo. O adjetivo se relaciona com o substantivo. Certo? Então você está vendo que a palavra bonita está associada à palavra pessoa. Pessoa é substantivo, bonita é adjetivo, porque nem toda pessoa é bonita, tá certo? Bom, continuando a ideia, uma coisa que pode aparecer, como a gente sempre tem essa preocupação de singular e plural, de palavra ir para o plural, palavra não ir para o plural, a plural do adjetivo sempre vai fazer de um jeito normal. Nem toda camisa é velha, uma camisa velha, duas camisas velhas. Mas eu queria chamar a atenção do próximo slide. Não sei se você viu ali que tinha lá ternos cinzas, né? Então, olha só qual é a brincadeira. Uma camisa rosa, duas camisas rosa. Veja bem, então vamos primeiro lembrar. A palavra rosa, ela está associada à palavra camisa. Nem toda camisa é rosa, existe camisa azul, existe camisa clara e assim por diante. Pois bem, só que a palavra rosa, a palavra creme, a palavra cinza, elas são substantivos que você está usando como adjetivo. Então você está fazendo o quê? O substantivo virar adjetivo. Então eu posso falar que eu dei uma rosa para minha esposa, eu dei duas rosas para minha esposa, três rosas e assim por diante. Então rosa, creme, cinza e até o monstro. Faz tempo que eu não vejo essa frase aí. Elas são substantivos, elas podem plural. Porém, quando um substantivo é usado como adjetivo, esse substantivo não admite o plural. Tá certo? Então, eu vou falar que eu tenho duas calças creme, eu vou falar que eu tenho três ternos cinza. E lembra, passeata monstro quer dizer que era uma passeata enorme. Eu ouvi essa expressão quando teve as diretas já, né? Sou velho da nisso, né? Então eu vi uma passeata monstro, eu vi duas, eu vi várias passeatas monstro. Se fosse monstruoso, não teria problema, seria tudo que terminar com sufixo oso e adjetivo, aí não teria problema. Continuando, eu posso também ter uma camisa verde clara. Se eu comprei uma camisa verde clara, eu vou ter duas camisas verde claras, duas camisas verde claras. Regra fixa do adjetivo composto. Quando um adjetivo tiver hífen, quando um adjetivo for composto, só o último elemento é que vai por algo. Tá certo? Eu acho que lá ele falou, bom, eu tenho uma bandeira brasileira, lá era a bandeira brasileira no outro slide. Então eu posso falar que eu tenho uma bandeira luso-brasileira, duas bandeiras luso-brasileiras. Tudo bem? Então, quando você tiver uma qualificação com hífen, um adjetivo composto, só o último elemento é que fica no feminino ou vai para o plural. Mas a mesma ideia da de cima. Eu tenho uma camisa verde-limão, eu tenho duas camisas verde-limão. Então lembra, toda vez que tiver hífen é o último elemento que vai para o plural. Só que a palavra limão, violeta, são substantivos e eles não admitem plural. Qual é a mesma explicação que eu falei de rosa, de creme, de cinza, assim por diante. Tá? Azul marinho, azul celeste nunca tiveram plural, historicamente falando. E lembra que hoje o que a gente tem de cor é uma coisa absurda, gente. Né? É verde limão, verde abacate, verde pistache, verde. Bom, é tanto verde que eu fico
desesperado, gente. Não consigo. Mas quando o adjetivo é composto, só o último elemento vai plural, e se o último elemento for substantivo, como é o caso de limão, como é o caso de violeta, não vai para ninguém para o plural. O advérbio é uma palavra que dá uma circunstância. 97% das vezes um advérbio se relaciona a um verbo. Quando um advérbio se relaciona a um adjetivo ou se relaciona a outro advérbio, ele está associado à ideia de intensidade. Fora isso, o advérbio se refere a verbo. E aí ele vai me dar uma ideia de tempo, de instrumento, ele vai me dar uma ideia de lugar e assim por diante. Então, ontem estive aqui. A palavra ontem é advérbio de tempo, aqui é advérbio de lugar. Certo? Perfeito? Olha lá, certamente, lembrando, tudo que tiver o sufixo mente vira advérbio. Você encaixou o sufixo mente, é advérbio. 95% das vezes vai ser advérbio de modo, mas esse certamente que você está vendo aí é advérbio de afirmação. Ao colégio, outro problema do advérbio. Ao colégio são duas expressões, né? É a preposição a, o artigo o, e o substantivo colégio, ou seja, duas coisas, né? Ao mais colégio, que vai ter valor de advérbio. Então, esse é o grande dilema. Vários e vários advérbios começam com preposição. A maior parte dos advérbios, quando eu estiver dando aula de preposição, eu vou me preocupar muito com essa ideia do advérbio, a circunstância que aquela preposição pode estar dando a ideia. Certo? O nunca é advérbio de tempo, oficialmente, mas a gente usou tanto como nunca e jamais como advérbio de negação que pegou, né? O mal, né? Nunca passou mal com de mais, intensidade, talvez advérbio no domingo advérbio de tempo. Então, quando você falar em advérbio, lembrando, todo advérbio é um adjunto adverbial, sintaticamente. O adjetivo já pode ser classificado como adjunto adjuntal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Mas o advérbio que você está vendo aí, ó, tem advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, lugar, modo. São três advérbios que mais aparecem. Aí sim, historicamente, perguntando em provas, é o advérbio de lugar, o advérbio de modo e o advérbio de tempo. Então, quando você estiver pensando que aquela palavra pode ser um advérbio, pensa assim. Quando aquilo aconteceu? Tem resposta? Tem quando aconteceu escrita na frase? Tem. Então, aqui não é o advérbio de tempo. Onde que aquilo ali aconteceu? Você perguntou para o verbo, ele te falou, em tal lugar. Então, aquilo vai ser um advérbio de lugar. E como que aquilo aconteceu? Se tiver essa pergunta, se conseguir responder essa pergunta, você vai ter um advérbio de modo, tá certo? Vamos continuar a vida. Bom, a diferença entre o adjetivo e o advérbio. O adjetivo, ela se liga ao substantivo e qualifica, que eu gosto de falar limite, e é uma palavra variável, ou seja, ela tem singular, tem plural, ela tem masculino e tem feminino. O advérbio, por sua vez, ele se liga ao verbo, de vez em quando adjetivo, de vez em quando advérbio, e indica uma circunstância, principalmente aquelas três: tempo, lugar e modo. E é uma palavra que não admite plural, como um advérbio puro. Olha para essa frase. O menino cantava desafinado. Desafinado é o modo, ou seja, advérbio, como o menino canta, ou é uma característica dele? Nessa frase, com todo mundo no singular e no masculino, eu não consigo descobrir se isso é um adjetivo ou se isso é um advérbio. Essa frase aí que já apareceu na Federal, apareceu, é uma questão muito antiga, tá, gente? Nem se estressa não. Mas apareceu quase com esse enunciado. Assim, a frase não me dá, nem falou em ambiguidade, tá? Mas falava assim, que a frase não dava certeza. Se era uma qualidade do menino, por exemplo, né, imagina assim, eu canto mal pra caramba. Se eu cantasse bem, eu seria professor, né? Bom, eu canto mal. Aí eu vou lá e falo assim, o professor canta desafinado. Ou seja, é uma característica, eu sou assim, tá certo? Eu sou assim. Agora, imaginemos aquele episódio que aconteceu com a Adele, aquela cantora, aqui da Inglaterra, não sei lá, não conheço muito direito não, mas eu ouvi falar da história, que ela desafinou. Ela não é uma pessoa com essa característica, ela não é desafinada, mas ela cantou desafinada em determinado momento num prêmio lá que ela estava participando. Ou seja, é advérbio, é o modo como ela está cantando. Olha para essas quatro frases que vem agora. Se eu tivesse no plural,
ou se eu tivesse no feminino, eu conseguiria ter mais clareza a respeito daquilo que a gente está falando. Porque advérbio não tem gênero. Não existe advérbio masculino, não existe expressão adverbial feminina, sabe disso? Mas aqui a palavra desafinado na primeira frase, os meninos cantavam como? Desafinado. Os meninos cantavam e eles eram desafinados. Dá para entender a diferença? É por isso que às vezes a briga de adjetivo com advérbio é normal em vestibular. Tocando. Agora você vai fazer um pouquinho de exercício. Marque A se houver uma locução adjetiva e B se houver uma locução adverbial. Lembra? Só para quem esqueceu. Existe o adjetivo puro e existe a locução adjetiva. Tá? O adjetivo puro é quando você fala, por exemplo, bonito. Quando você fala a palavra feio. Tá certo? E existe a locução adjetiva. Lembra aquela pergunta? Eu não quero perder aqui que vai aparecer depois, né? Pela manhã vespertino, pela tarde vespertino, aquela coisa toda, né? A mesma coisa com o advérbio. Existe advérbio que nasceu daquele tamanhozinho que é advérbio e uma expressão que pode ser valor adverbial. Dinheiro não cai do céu. Eu não vou falar nada, eu só quero ver o primeiro e o segundo como é que fica. A letra A ou a letra B vai aparecer? Cliquei. Essa aí é a letra B. Médico sem paciência, muita empáfia, pouca ciência. Esse sem paciência é o quê? Cliquei, vai ser a letra A. Então vamos explicar. O seguinte, você pode ver que aí são vários ditados. Eu falo, dinheiro não cai do céu. A quem a expressão do céu está se referindo? Ao cai, que é verbo. Adjetivo não se refere a verbo. Então, do céu, que é uma expressão com duas palavras, locução, está se referindo ao verbo, então ele é um adjunto adverbial. Tá dando a ideia de lugar. Médico sem paciência. Médico impaciente. Então, médico impaciente seria o adjetivo. Sem paciência seria a locução adjetiva. Por que sem paciência é adjetivo mesmo? Porque ele está associado a médico, médica substantivo, nunca um advérbio, nunca um adjunto adverbial se refere ao substantivo. Tá? Então, deu para ver? A diferença da locução adjetiva e da locução adverbial é, primeiro, a semelhança. Os dois vão ter uma preposição e um substantivo, e essa preposição se ligando a verbo, adjunto adverbial. Se ligando ao substantivo, adjunto adnominal ou locução adjetiva. Muda-se o tempo com o pensamento. Vamos lá? Letra A ou letra B, cliquei. Letra B. Eu não estou falando tempo com o pensamento. A pessoa vai estar um do lado do outro. Eu aprendi que tempo é substantivo. Mas, apesar de não estar do lado do outro, eles não estão se relacionando. Assim, ó, com o tempo se muda, né? Muda-se com o pensamento. Muda-se com o pensamento. O que se muda? O tempo. Perfeito? Hóspede de 3 dias da azia. Tá vendo você quando vai passar a família lá? Por que a letra A, de 3 dias, está associada ao substantivo hóspede? Valentia com os fracos. Por que a letra A, que com os fracos está associada a valentia, que é substantivo? Quem filhos tem ao lado, não morre enfastiado. Então, lá, ao lado está associado ao tem, que é verbo, então é um adjunto adverbial ou uma locução adverbial. Lembrando, quando eu falo agora adjunto adverbial e locução adverbial, locução adverbial é morfologia, classe de palavras, e adjunto adverbial é função sintática. Quando eu falo adjunto adnominal, é a função sintática da locução, por enquanto sem paciência, de 3 dias com os fracos. Da vida se tira o que nela se põe. A antepenúltima frase vai ser letra B. O da vida está associado ao tira. Lembra que a ordem da língua portuguesa sempre é mandrake, né? De pensar morreu um burro. Essa aí que quer. Outra letra B. Um burro de pensar não, mas morreu de pensar. Então, de pensar está associado ao verbo morrer. Por isso que ele é um adjunto adverbial e é uma locução adverbial. Para finalizar, porque o exercício vai acabar. E esse último agora... Por que de pavão é um adjunto, é uma locução adjetiva? Porque o de pavão está associado a pezinho. Então, quando uma locução adjetiva, um adjetivo está associado a um nome, ele é adjunto adnominal. Essa frase aí. Na de cima, o morreu de pensar. O de pensar está associado a morrer, que é verbo, então ele é um advérbio, é uma locução adverbial, e a função sintática dele é adjunto adverbial. O adjetivo tem o seu grau. Essa pergunta você vai ver que ela não é tão rara, não. Ele pode ser um grau comparativo e um grau superlativo. Pensa sempre assim. Você tem a palavra bonito.
Pensa que a palavra bonito é um adjetivo. Olha para mim que você vai entender. Bonito, tá? Então, o que acontece? Você tem um grau comparativo, ou seja, você está comparando uma coisa com outra, perfeito? O superlativo, você não compara, mas você dá uma aumentada, super, tá certo? Vamos lá. O grau comparativo, ele pode ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Olha só que frases inteligentes. O professor é mais bonito que Brad Pitt, o professor é tão sedutor quanto Brad Pitt, e o professor é menos rico que Brad Pitt. Você poderia fazer uma questão de, que nem o FPR gosta, né? 1, 2, 3, né? 4. Quem está certo, quem está errado. O professor é mais bonito que Brad Pitt? Minha mãe falou que sim. O professor é tão sedutor quanto Brad Pitt? Minha mãe falou que sim. O professor é menos rico que Brad Pitt? Minha mãe falou que sim. Então minha mãe falou, tá valendo. Galera, você pode ver agora, sem brincadeira, que o professor está sendo comparado, né, com o Brad Pitt, tá certo? Quando você usar mais que, superioridade, tão quanto ou tão como é igualdade e menos que é comparativo de inferioridade. Agora, quando você não compara, é superlativo. Pode ser absoluto, tem dois tipos, tá certo? O analítico é quando você coloca um muito e um pouco, e o sintético é quando você coloca o sufixo íssimo, ílimo e érrimo. O adjetivo superlativo e relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vamos tentar. Quando você fala Brad Pitt é o mais tentador, Brad Pitt é o menos interessante, pô, se eu falasse assim, o Brad Pitt é o mais interessante dos atores, eu estou comparando? Não. Para ser comparação tem que ser mais que, menos que, tão quanto. Para ser uma comparação tem que ter isso. Agora, quando você fala é o menos interessante, é o mais tentador, você só aumentou. Mas também você não me deu certeza, por isso que ele chama superlativo relativo. Você não me deu certeza. É uma coisa que está muito aberta. Já no absoluto analítico, você me deu certeza. Ó, o professor é muito lindo, tá certo? Muito lindo e lindíssimo é a mesmíssima coisa. A diferença é no detalhe, né? Porque um é absoluto analítico, quando você usar muito, usar pouco, e quando você colocar íssimo, ílimo e érrimo, você vai ter o sintético. Perfeito? Mostrar uma coisinha aqui de curiosidade. Em absolutos relativos àquela coisa assim, histórica, né? Erudita. Qual é o superlativo sintético de amigo? Lembrando que o analítico é muito amigo. Vamos lá? Aqui vai ficar amicíssimo, porque ele também tem influência do grego, do latim, aquela coisa. Qual é o superlativo de amargo? Lembrando que você vai ter que colocar íssimo, ílimo ou érrimo. Aqui vai ficar amaríssimo. De vez em quando o Drummond fazia uma poesia ou outra, né? Cruel, qual é que fica? Cruel, muito cruel. Vai ficar crudelíssimo. Aqui eu estou trabalhando só com os eruditos, tá? O sério, seríssimo. O I vai ficar, o radical vai deixar. Negro vai me lembrar a palavra nigérrimo, não é negríssimo, né? Humilde, como é que vai ficar? O mínimo. Perfeito? Aqui colocar alguns. E o livre vai ser, esse daqui eu não achei o exercício, mas é o libérrimo. Tá? Uma vez, há muito tempo atrás, eles perguntaram na UFSC do livre. Como que pode aparecer? Vou mostrar para você. Essas três primeiras são da UDESC e a última é da UFSC. Na estrutura, e teve aquele sorriso especialíssimo. A palavra destacada na morfologia é adjetivo no grau superlativo absoluto sintético e reforça a ideia da palavra antecedente. Bom, lembra que você sempre vai ter que pensar assim, né? Essas questões, as três que vão aparecer da UDESC, são soltas, né? Olha só, primeiro ele falou que é adjetivo. Se não for adjetivo, já está falso. Vamos lá, é adjetivo? Sim, porque nem todo sorriso é especial. Esse sorriso é especial, então é um adjetivo. Limitou o sorriso que alguém deu. Beleza, é adjetivo. Segundo, ele é superlativo? Sim, porque ele não está comparando nada. Ou eu comparo no grau, ou eu comparo ou eu aumento. Aqui só aumentou. Perfeito. Então tem duas coisas verdadeiras. É adjetivo e é superlativo. Ele falou de forma taxativa ou ele deixou em aberto? Não, foi taxativo e ele colocou o sufixo. Por isso que é verdadeiro. Olha essa outra. Nas estruturas, o jantar foi no tradicionalismo Blue Elephant e, depois uma outra frase, o mais prestigiado da cozinha Thai. Há dois tipos de superlativos. Na primeira estrutura, o superlativo absoluto analítico,
né? E na segunda, o relativo de superioridade. O que é que você faria com uma proposição dessa? A primeira coisa, lá, dá uma pausa sempre, né? Quando você tem o tradicionalíssimo, realmente você tem um adjetivo que nem todo elefante é tradicional, nem todo blue elefante, nem todo restaurante é tradicional, tá certo? Tradicional é adjetivo, perfeito? Ele foi absoluto, perfeito? Foi absoluto? Foi, porque ele colocou o sufixo, só que aí quando ele colocou o sufixo, ele não é analítico. Para ser analítico tem que ser muito tradicional, ou pouco tradicional, tá certo? Já está falso isso aí. O mais prestigiado é um grau superlativo, ou mais prestigiado do que o quê? Não tem a comparação, não te deu certeza, é superioridade, mas infelizmente absoluto deveria ser sintético. A palavra belíssima na linha 2 na morfologia é adjetivo e está flexionada no grau superlativo absoluto analítico. Outra pergunta. Então, cadê a frase? Não precisa. É a mesma coisa você pensar de especialíssimo ali. Fica falso. Ele não é analítico, ele é o sintético. O analítico é muito bela. E a última, em grandíssimos canalhões, o superlativo formado com a reduplicação da sílaba si e o aumentativo intensifica o mau juízo que o narrador faz do caráter dos europeus. Aqui eu só vou pedir um pouquinho de liberdade, que aqui tem um pouquinho de interpretação, eu não quis trazer o trecho para não ficar muito longo, mas assim, ó, grandíssimo é um superlativo, e ele fez 2 vezes o cicíssimo para mostrar mesmo que os caras são muito canalhas, tá? Essa seria a ideia. Eu lembro que também tem essa brincadeira da conotação. Então, continuando, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Tem. E de 1000 outras contendas municipais, a expressão destacada registra uma hipérbole. Letra B. A oração destacada no período, conta-se que Lucas Faia tem passado a vida a rastejar incólume, constitui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Letra C. Na expressão destacada em sobre o gume da espada afiadíssima da política, há um sufixo íssimo que expressa a variação de grau, designando assim o superlativo absoluto sintético. Letra D. A palavra destacada em vaselina, na voz, nos gestos e nas ideias, está sendo usada no sentido conotativo, ou seja, seu sentido não está tomado literalmente. No excerto, ela infere que Lucas é uma pessoa de muita clareza nas suas noções, transparente. E a letra E, passando para a voz passiva oração, visito com xisto e a redação e as oficinas de A Verdade, a construção será, a redação e as oficinas de A Verdade são visitadas por mim e xisto. Lembrando, aqui é difícil a gente encontrar um exercício apenas com a ideia ou só de adjetivo ou só de advérbio, tá? No caso aí, você já viu praticamente tudo isso daí. A única que a gente não viu na aula regular é a letra A, mas a gente já viu isso nas aulas extras. Vamos lá. Ele quer a única errada. Você dá uma pausa no seu vídeo e eu continuo aqui. Cliquei, cliquei, cliquei. O gabarito vai ser a letra D. A palavra vaselina, de forma denotativa, é um líquido que é para escorregar, aquela coisa toda. Perfeito? Aí ele fala que ela foi usada no sentido conotativo. Perfeito, que ele não está no sentido real. Perfeito. Ou seja, o sentido não está tomado literalmente. Até aí, tudo verdadeiro. O problema está em frente. Por mais que você não tenha lido o trecho, por mais que você não saiba quem é esse Lucas, em casa você não deveria ter perguntado isso. Deveria, assim, dentro daquilo, das minhas possibilidades, que eu tenho que me virar. É uma pessoa muito clara. Peraí, se você fala que o cara é vaselina na voz, vaselina no gesto, vaselina nas ideias, e você assume que isso é o sentido conotativo, ou seja, não está tomado no sentido literal, então ele não é claro, ele é muito malandro. Ou seja, o resto, a partir do literalmente, está tudo errado. E uma outras contendas municipais realmente há um exagero, quando há um exagero é uma hipérbole. Lembrando, aquele que você está vendo na letra B não troca por o qual, e eu poderia falar assim, conta-se isto. Então você tem um que não trocou por o qual, ele é conjunção. A oração inteira conta-se isto. Isto o quê? Que Lucas Faia tem passado a vida a rastejar incólume. É uma oração substantiva, sim. E por que ela é subjetiva? Porque veio o verbo com verbo transitivo direto, né, que conta alguma coisa, e aquele ser que você está vendo ali é partícula participadora. Então, a próxima expressão vai ser o sujeito.
tá? Na letra C, a matéria que a gente está vendo agora, fiadíssima, tem um sufixo, expressa uma ideia de grau, tá? E é o absoluto sintético. E na letra E, é aquela coisa que a gente já fez de cruzar. Vamos em frente. Na obra Dom Casmurro, o autor deixa claro que José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Isso é uma característica lá do Zé Dias mesmo, do livro Dom Casmurro. Assinale a alternativa que apresenta o emprego não aceito pela gramática normativa, dentre os vários superlativos empregados por José Dias. Não há nada mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Quem vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus? Quadramantíssimo, suspirou ele, porque ela é um anjo angíssimo, e a letra E, o estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte. Uma está mal empregada, uma não é aceito pela língua, uma forma não é aceita pela língua portuguesa. Cliquei, o gabarito vai ser letra D de dado. Antes de responder, por quê? Porque a palavra anjo é substantivo, e substantivo você não vai colocar no grau superlativo. Isso é uma característica dos adjetivos. Anjo, angíssimo, substantivo, substantivo, por mais que esteja nessa frase sendo usado como adjetivo, porque aí tem a derivação imprópria, mas eu não pode colocar um sufixo íssimo no substantivo. Bom, observe a frase abaixo. Trajava a moda antiga, uma saia azul marinho, uma blusinha cinza e sorria timidamente para os rapazes que a cortejavam, abrindo muito olho castanho, onde se via um brilho de malícia. Levando em conta que a frase acima fosse colocada no plural, em qual dos termos destacados o plural seria permitido? Beleza? É lógico, aí eu simplifiquei, podia ser o primeiro, o segundo, os dois, e assim por diante, aquele negócio de 1, 2, 3, e o gabarito vai ser só com a palavra castanho, olhos castanhos. Azul marinho é uma palavra que nunca teve plural, e a palavra cinza é um substantivo sendo adjetivado, sendo empregado como adjetivo, ele não vai conseguir ir para o plural, certo? Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna. Os acidentados foram encaminhados a diferentes clínicas. Como é que fica essa clínica? Vamos lá? Bom, dê uma pausa no seu vídeo. Nem toda clínica é médico-cirúrgica. Então, a palavra médico-cirúrgica é um adjetivo. Esse adjetivo vem com hífen. O que eu falei no comecinho da aula de hoje? Quando um adjetivo vier com hífen, só o último elemento é que pode ir tanto para o feminino como para o plural. Então, as clínicas médico-cirúrgicas. Perfeito? Tocando. Aqui é relacionar a primeira coluna à segunda. Lembra? Do lado de cá, água de chuva, por exemplo, é uma locução adjetiva. E do outro lado, fluvial, angelicano, ferido e pluvial é o adjetivo puro. Vamos lá. O fluvial seria número 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá, clicando. Fluvial seria a água do rio. Angelical. Esse não está muito difícil. Esse angelical seria a número 4, cara de anjo, perfeito? O felino ficou de gato e o pluvial, água de chuva. Lembra que em algumas provas, fluvial e pluvial, até você consegue lembrar, né, que pode aparecer. E lembra do pluviômetro, média chuva. Sabe-se que a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode ou não mudar o sentido do enunciado. Assim, nas frases, ele é um homem pobre e ele é um pobre homem, como é que você faria? Lembrando, eu vou dar uma pausa aí na minha voz, você fala aí como é que você... Aliás, vou sair um pouquinho. Daqui a pouco a gente se vê, vou comprar pão. Vamos lá. Como é que fica o gabarito aí? Cliquei, se der uma pausa aí, se der uma pausa. Então, a primeira fala de um homem sem recursos materiais, homem pobre, e na segunda, de um homem infeliz, de um homem triste, carregado de melancolia. Agora você ficou melhor porque eu não estou aparecendo, né? Assinale a frase em que meio funciona como advérbio. Vamos lá? Pensou? Cliquei. Vou dar uma pausa aí que eu já estou clicando. O gabarito vai ser a letra B. Você lembra como é que a gente faz para a palavra meio ser classificada como advérbio? Você tem que trocar a palavra meio pela expressão um pouco. Achei-o um pouco triste. Se a palavra meio conseguiu mexer, conseguiu dar essa mexidinha para um pouco, você consegue falar que a palavra meio é advérbio e lembra, não tem plural, não tem feminino.
Meio quilo é metade, assim como comprou 1,5 m, e a outra, por causa do artigo que está atrás de o, descobrir o meio de acertar para o no meio da rua, tem valor de substantivo por causa do artigo. Outra, classifique a locução adverbial que aparece em machucou-se com a lâmina. É com a lâmina, não precisava que machucou é verbo, ser é pronome, então só pode ser com a lâmina. Dá uma pausa no seu vídeo. É o modo, é o instrumento, é a causa, é a concessão ou é o fim. Clicando, lembrando que é o instrumento com o qual ele se machucou. Não foi o modo. Se machucou-se com ferocidade, eu aceitaria. Mas aí é o instrumento usado, a lâmina, a faca, né, assim por diante. Beleza? A causa também não. Concessão, lembra que seriam ideias opostas e fim seria um objetivo, uma finalidade. Continuando, a palavra só pode ser advérbio, como aparece lá no texto, com a acepção de somente, ou adjetivo equivalente a sozinho. Lembra dessa teoria? Então vamos para ela. Marcolina ficou só, ao pé do pinheiro carregado. Isso é um adjetivo ou advérbio? Você lembra que quando a gente fala que adjetivo e advérbio brigam no começo da aula? Aí, ó, um exercício inteirinho envolvendo esses dois, tá? Cliquei, a Marcolina ficou sozinha ao pé do pinheiro carregado. Então, se eu conseguir trocar o sol sozinho, sozinha, ele é um adjetivo, duas letras jogadas fora. Só manejuca para sofretando. Esse só é adjetivo ou advérbio? Somente manejuca para sofretando. Acabou o exercício já na segunda frase. Manejuca fez só o que a mulher lhe pediu, tem um defeito, gente. A terceira frase é ambígua. Eu não sei se ele fez sozinho, sem a ajuda de ninguém, ou se ele fez somente, né? Não fez mais nada. Perfeito? Então, por isso que eu acho que a prova resolveu acabar com o exercício para não ter problema, né? Para a gente tirar a ambiguidade, óbvio, além de colocar ou a palavra sozinho ou a palavra somente, se você colocasse entre vírgulas, ficaria com o adjetivo. E aí teria que ser outro gabarito, perfeito? Mais uma. Partindo do pressuposto que os advérbios são invariáveis, assinale os termos em evidência e aponte em qual opção não há advérbio. Tá lá? Ele teve melhor chance para destacar, que só agora resolveu se decidir. A aluna fala melhor do que escreve. Atualmente, ele anda meio triste. Ele atirou na caça com a espingarda. Onde estou, a oportunidade de trabalho é bastante melhor. Uma delas não é advérbio. Como é que você faria isso? Vamos lá. Cliquei. Olha só. Você pode ver que a palavra melhor apareceu na letra A e na letra B, tudo vai depender da circunstância. O que eu precisava da ajuda de vocês é assim. Se aparecer essa pergunta futuramente para você, olha que está todo mundo no singular. Vai jogando tudo para o plural. Eles tiveram melhores chances? Não, melhores chances. Você pode ver que na letra A palavra melhor está se referindo à palavra, está ligada à palavra chance, que é um substantivo. Por isso que ela tem valor de adjetivo. Na letra B, o melhor está associado à fala. O meio, na letra C, está associado a triste. O com a espingarda está associado ao atirou, né? E o bastante está associado a menor. Então, vê bem, a única que está se referindo a um substantivo é na letra A. E advérbio nenhum, advérbio nunca se refere a substantivo. E o último exercício para vocês ficarem um pouquinho livres de mim. Olha lá, em qual opção a locução adverbial não corresponde ao advérbio? Lembra, advérbio é uma palavra simples e, né, locução adverbial é quando tem uma preposição e um substantivo para valor de um advérbio. Eu não vou ficar lendo aí, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Cliquei, o gabarito vai ser a letra C, porque repentinamente é de repente, mas de repente é separado. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês estejam aprendendo, fixando ósculos e amplexos.